Da Praça da Bandeira, iremos falar agora do Leão da Praça da Bandeira do Esporte Clube do Recife com o nosso repórter Alessandro Matias. Eu falei que tivesse cuidado com o Mike. O esporte não me ouviu, os jogadores também não, e o Mike apareceu, Alessandro. Falei pra você, o Mike tem feito os gols dessa equipe do Atlético Goianiense. Você não deu ouvido pra mim ontem, você fez vista grossa, ouvido grosso. Né? O Mike marcou ontem, né? Mas o jogo do Sport, Alessandro, muito abaixo, viu? Primeiro tempo muito ruim do Leão da Praça da Bandeira, rapaz. Nem parecia que o Sport estava jogando em casa. Bom dia pra você. Meu querido, muito fácil, né? Você agora ou qualquer amigo, qualquer colega chegar e dizer que o gol vai ser de fulano, né? Ex-esporte, porque o esporte, não sei o que é que tem, leva o gol do ex, aí o cara nunca fez um gol com o pé esquerdo, com a unha encravada, aí vai lá na estatística, no caso, né? Aí quando vai lá e faz com o pé, com o esquerdo, com a unha encravada, do dedo midinho, enfim, e por aí vai a sina do esporte nesse sentido. Mas vamos lá, 19ª rodada aí, com um empate, os rubro-negros terminam o primeiro turno, né, vamos dizer assim, ocupando a 4ª colocação com 31 pontos. Eu ressalto que o Sport não está por sua competência, vamos dizer assim, nesse G4, né? Tem tido muito a ajuda das rodadas dos clubes dessa Série B fraca. Para quem insiste em dizer que está equilibrada, tá, mas por baixo esse tipo de situação. Ontem, um jogo que a gente pode destacar de um lado negativo o primeiro tempo, de um segundo tempo, digo perfeito, né? Mas com raça, com jogadas que a gente via, com complementos, com sufoco em cima do time adversário, o que deveria ter acontecido numa primeira etapa, onde o Sport não tinha um meio de origem, né? O Juninho foi improvisado naquela posição, Guto Ferreira erra mais uma vez, escalando pela 4ª sequência aí, no caso, 4 atacantes, sem meio armador, bateu cabeça, o time não tinha uma segunda bola, não tinha contra-ataque, não tinha marcação, um time sem passo, sem compasso, enfim, parecia que o Sport não tinha treinado ainda esse ano, juntou uma galera depois do Carnaval, na quinta-feira de cinzas, e bora ver aí o que é que vai dar. Essa era a imagem que tinha e que o time não tinha realmente um objetivo, né? Vamos lá, vamos ver qual é. Bloco de Carnaval. Então, um primeiro tempo, como eu falei, dessa forma, nesse formato aí, levou uma sonora vaia com todo sentido. Destaque aí também, lamentavelmente, aí eu abro um parênteses para o torcedor do Sport e para as meninas, né, as torcedoras. Eu comentei sobre o Juninho. Eu não quero saber da vida do Juninho fora do campo, o que é que ele fez, e para nós não existe nenhuma condenação eterna, né? Se Juninho tivesse cometido um crime e condenado, no máximo ele pega 30 anos de cadeia, que não é o caso dele, né? Nesse sentido, a gente só está colocando aqui para exemplificar. Mas Juninho não foi nem né, foi julgado e até agora, né? Enfim. Então vamos julgar o atleta, né? Como eu estou dizendo, atleta dentro do campo. Então poderia ser o Juninho, foi o Juninho, como poderia ter sido outro. Achei injusto, achei um pouco, vou usar um termo mais forte, um pouco covarde. Eu acho que na pressão da torcida, o técnico Guto Ferreira se viu de uma forma, já no final do primeiro tempo, né, de tirar, melhor dizendo, o Juninho da partida. Então, para piorar a situação, o Juninho, ao final do primeiro tempo, naquele momento da substituição, perdeu um gol cara a cara que o Juninho não perde. O Juninho é um cara técnico, você pode ter raiva dele, não gostar da pessoa, e etc, etc, mas ele é bom de bola, joga futebol muito bem. Agora, falhou naquele momento. E por azar, né, dele e do Guto, que cá para nós, a imagem que passou vou me livrar, vou botar a culpa no jogador. E foi o que aconteceu. O Juninho saiu por alimento pela lateral, foi direto para o vestiário, torcida vaiando, única e exclusivamente o Juninho, ao contrário do que Guto Ferreira disse na coletiva de imprensa, que a vaia do Juninho foi para a equipe. Não foi. Guto errou, tirou o cara no... A substituição, o torcedor me entenda, foi correta no momento errado. Era para ir para o vestiário, 3, 4 minutos, não iria mudar. Poderia, que futebol tem, mas a tendência é que não mudasse. E na dúvida se vai mudar ou não, vamos poupar o profissional, vamos poupar o atleta. Então o Guto viu, depois da reação da torcida em cima do Juninho, viu que o Juninho sentiu o baque, os atletas foram em cima do Juninho e em cima do conjunto da obra ali da visão, o técnico Guto Ferreira tentou ainda ir atrás do Juninho para falar com ele, para justificar, mas
aquele momento ali não tinha. Juninho, pelo jeito, segundo o Guto Ferreira na coletiva de imprensa, que daqui a pouco a gente vai ouvir, o Juninho entendeu, disse que não entrou em campo, mas eu digo a vocês, por muito menos, independente do jogador, eu vi técnico perder o grupo por causa de uma atitude dessa de mudar, né? Mudou e o Leandrinho entrou e não fez muita coisa, né? Lógico, meteu aquela bola ali que se entra, o Guto Ferreira seria uma estátua na ilha, mas na verdade, no jogo todo, o Leandrinho não mudou muito a questão do jogo, jogou bem, por sinal, fez uma segunda etapa boa, cobrou uma falta ali no L já no final, que o goleiro fez milagre, né? O goleiro Koliski, né, do Atlético Goiás, foi uma peça fundamental, um segundo tempo bom para o Sport, mas que não rendeu esses frutos totais aí ao final. O saldo negativo de ontem, Guilherme, terceiro cartão, Elton também levou o terceiro cartão e em seguida foi expulso, ou seja, Guilherme está fora da próxima partida e o Elton está fora não só contra o Oeste no próximo dia 31 de agosto, como também pelo cartão vermelho que ele levou, está fora do jogo contra o Bragantino no próximo dia 7 de setembro. Então, torcedor rubro-negro, bronca aí pro técnico Guto Ferreira. Se já está ruim para montar o time com o que tem, você imagina sem Guilherme e Elton, e ainda para piorar, pode ser que haja aí também a ausência do Hernando Brocador, que saiu com alguns probleminhas aí no joelho e vai fazer exames de imagem nesta quarta-feira, né? Hernani, o substituto seria o Elton, né, que foi expulso contra o Atlético Goiás, e a tendência é que Juninho seja deslocado lá para o meio, para ficar atuando na posição que realmente ele sabe fazer e atuava na base do Sport, e Leandrinho entre, no caso, para armar no meio de campo. É o que eu sempre desejei, porque eu tenho que ver várias vezes o Leandrinho jogar. Não adianta um jogo, ele não rende, ou meio tempo, ou isso ou aquilo. Não, bota o cara 3, 4 jogos, que a gente tem uma ideia se ele é jogador, como a gente diz no futebol, de meio tempo, ou se ele é jogador de 90 minutos. Acredito que o cara precisa ter essa chance aí de ter uma sequência. Outro desfalque importante, né, como a gente acabou de falar aqui, é o Guilherme, né? A tendência é que Guto coloque o Yuri, que volta, né? Cumpriu suspensão nessa partida de ontem, e também pode haver essa possibilidade, né, de Yuri voltar no lugar de Ezequiel e Ian ser substituto do Guilherme por jogar ali enfiado pelo lado esquerdo. Outros jogos de ontem, a gente pode destacar aqui Bragantino, eu saí de casa 3-0 e o placar foi esse mesmo quando eu fui para a ilha, contra o CRB em Maceió. O Curitiba, lá no Couto Pereira, ficou no 1-1 contra o Vitória. Botafogo de São Paulo perdeu para o Paraná, Vila Nova empatou com Cuiabá, o Brasil de Pelotas 1-0 na Ponte Preta, um resultado bom para o Sport, por sinal. Operário 1-0 no Figueirense e Criciúma 3-1 no Oeste. Hoje ainda tem 2 jogos, tá? O São Bento pega o América Mineiro e o Guarani pega o Londrina. Todos os 2 jogos às 19h15. E Moisés, para finalizar aqui, a escalação, o Sport atuou com Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adrielson, Raul Prata, Marcão, depois Ian, Charles e Juninho, depois o Leandrinho, Guilherme, Ezequiel e Hernani Brocador, e depois o Elton. O Atlético Goiás com Koliski, que foi o nome do jogo, ao lado do Jorginho, né, no caso. Mas vamos lá, Koliski, Jonathan Oliveira, Gilvan e Nicolas, André Castro, Natan, Moacir, Jorginho, Mike, Reginaldo, depois Jarro Pedroso e Pedro Raul, depois Pedro Bambu. Tem que destacar que o Jorginho estava conversando, eu converso muito com as pessoas que indicam os jogadores nas gestões. E ontem eu estava conversando com uma dessas pessoas e disse, indicamos o Jorginho na época, Jorginho que comeu a bola ontem, né, o 10 do Atlético Goiás. A gente indicou ele há 2 anos atrás para o Sport e não conseguimos trazer ele para a Ilha do Retiro. Mural de Magrão foi retirado dessa vez, está uma publicidade lá de uma parceria do Sport com o governo federal, e o torcedor rubro-negro aprovou porque Magrão saiu por baixo quando colocou o Sport na justiça. É isso, meu querido. As notícias a gente passa agora para você, e tem a sonora aí do Guto Ferreira justificando, ou melhor, tentando justificar o primeiro tempo de ontem, que cá para nós, a minha pergunta foi em cima disso. Um time como o Sport, que ele citou até que pode brigar para ser campeão brasileiro da Série B, bicampeão da Série B, chega num momento desse, de meio campeonato, faz um primeiro tempo desse,
Como é que pode? Qual é a coerência desse discurso? Então, foi em cima disso que eu fiz a pergunta, a gente vai ouvir agora e na volta a gente conversa e finaliza o papo de hoje, meu querido Moisés. Desde que eu assumi, nosso time não se encontrou. Nós corremos atrás o tempo todo e tivemos muita dificuldade e a gente está rezando para acabar o primeiro tempo. Perdemos Hernani, começamos a ter um pouquinho mais de retenção de bola com a chegada do Elton. E Juninho, não é só Juninho, porque trocaram 8, 9 jogadores. Né? Mas que bom que a gente acalmou, deu moral para eles no intervalo. Voltamos com a equipe mais postada, mais aguerrida, trabalhando a bola mais curta, mais próximo. A intensidade do jogo fez com que o jogo ficasse um pouco mais espaçado. Aquela marcação dura que estava no primeiro tempo, que a gente estava com dificuldade no contra um, corpo a corpo, ela passou a ser mais espaçada e à medida que o time deles foi se desgastando, nosso time foi crescendo e acabou que no segundo tempo nós amassamos eles. E se não fosse o goleiro deles, a gente teria vencido o jogo. Por quê? Exato, amassou ele no segundo tempo e o primeiro tempo foi de dar dó, meu amigo. Olha, eu queria chamar a atenção, porque o Sport agora é quarto, né? Continua ali na quarta colocação com 31 pontos. E o Bragantino, que venceu o CRB, tem 38. Então você já pega do primeiro para o quarto, 7 pontos de diferença. Então é bom ficar atento, porque depois você vai pegar esses times. O Sport é o time que empatou bastante juntamente com o Oeste, que é o próximo adversário do Sport. Naquele primeiro jogo lá, no início da competição, o Sport empatou no finalzinho, ou melhor, o Oeste empatou, né? Então o Sport vai enfrentar essa equipe do Oeste novamente, fora de casa, no sábado, às 11 horas da manhã. Se eu estiver errado, você me corrige daí, por favor. Então, corretíssimo. Então o Sport, mais uma vez, vai pegar um rubro-negro, né? Então é bom o Sport ficar atento, porque é uma diferença, né? Se pensa em ser campeão, meu amigo. E como você falou, né? O Sport hoje está mais no G4 pelos erros dos adversários do que pelo próprio mérito do Sport, né? Porque é uma equipe que empata bastante, são 10 empates, 6 desses em casa. Então, assim, é muito empate para uma equipe que quer ir para a primeira divisão, principalmente empatando dentro de casa, que é onde a equipe precisa vencer em competição como uma Série B fraca como essa, né? Então o Sport precisa melhorar. Eu percebi um cansaço por parte do time do Sport, mesmo com toda a pressão que foi feita no segundo tempo, mas a gente percebe que houve um cansaço sim. Alguns atletas a gente percebia que estavam cansados no jogo do segundo tempo, né? E também percebemos, era percebido também nesse jogo de ontem, as laterais do Sport, né? O Sport não estava bem com essas laterais no primeiro tempo, deixou muito a desejar, inclusive o próprio Jorginho, o Mike. Então foram jogadores que deram aquela certa dificuldade aos laterais do Sport, que a gente percebia que estavam um pouco, não desconcentrado, mas a gente percebia que estava muito distante da lei de marcação. Então a justificativa complica, né? Dele uma das justificativas dele, a tentativa, melhor dizendo, é cansado, viagem, é isso, aquilo, justificou, tal. Mas os outros times não viajam, os outros times também não têm os mesmos problemas, né? De uma semana ruim, outra não. O Sport já teve semana livre e não jogou. Se dizia que era gramado, se dizia depois que era viagem, sempre com desculpas, entendeu? Então, vamos esquecer as desculpas, né? Os motivos, e vamos mostrar futebol, porque não é gramado, não é semana de treino, e ao mesmo tempo eu concordo, mas todo mundo passa por esses problemas no Campeonato Brasileiro da Série B. É raça, é vontade, é liderança, é vestir a camisa da Série B, literalmente, que é coisa que a gente não tem visto, Moisés, ao longo do dia. A gente viu o Hernani no dia dizendo que vestiu, dessa vez vestiu, a partir de agora, mas exato, aquele né? discurso que vai e morga em seguida. Exato, e um detalhe, né? O Sport pegou os times que jogam ali naquela linha que pode subir a primeira divisão, não ganhou o jogo, né? Empatou com a Ponte Preta, empatou agora com o Atlético. No jogo, claro, foi no início da competição, mas empatou com o próprio Bragantino, que agora é o próximo adversário que vai enfrentar aqui em Recife, né? Depois do Oeste. Então, é aquele jogo direto, né? Aquele jogo de 6 pontos que o pessoal fala, né? Mas a gente percebe que o Sport acaba não vencendo, né? Primeiro Oeste e depois Bragantino. Exato, isso mesmo. Então, tem que vencer essas equipes que estão ali naquela linha entre os 4, né? Porque você já tira
né, numa possível disputa de pontos, de números para subir uma primeira divisão, né, de resultados, você pode ter isso a favor, mesmo que empate em números, né, mesmo na mesma quantidade de pontos, mas você vai ter aí como sobressair na quantidade de vitórias, porque você venceu o seu adversário direto. Então isso faz diferença na reta final da competição. Iremos falar muito mais do Leão amanhã, claro, já nos preparativos para o jogo que acontece no sábado, às 11 horas da manhã, contra a equipe do Oeste, em São Paulo. Beleza? Alessandro Matias. Tá bom, meu querido, um forte abraço para você. Destacar, né, o torcedor rubro-negro que está querendo colocar a conta de... Não tem na lista aí do Juninho. O Juninho foi uma das peças nulas do jogo, assim como o time todo no primeiro tempo. Então, não vamos fazer injustiça. Esqueçamos, então, o que o cara fez fora de campo. Vamos analisar apenas o grupo dentro de campo. Forte abraço para você, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, que jogou e empatou com a equipe do Atlético Goianiense. Informações do Leão aqui no Falando de Futebol, na Rádio Vicência FM.